E né? Estamos aqui para mais uma aula. Não, para. Tá chegando. Aí a aula, mas vamos aproveitar os momentos? Vamos fazer? Vamos. Até porque essa aula é top. Essa aula é top, não é verdade? Essa é top. Então a gente tem assim, reta final, né? É a 94. Estamos aí nas beirinhas de terminar o primeiro ano da mediação, né? E falta só as aulas de avaliação. A 95 e a 96 já são as de avaliações, né, professor Maurício? Mas antes disso, vamos vivenciar o momento, porque antes da revisão, que é aquela revisão que todos os professores fazem na mediação, nós, professores de matemática, fizemos outra revisão, não é verdade? Quiz. Um quiz revisional, porque o quiz revisional te ajuda em muito. Ai, tá bonita essa imagem, né? Vamos fazer um print, uma foto? Vamos lá. Deu? Aê, pronto! Aula de número 94, a gente faz aquela... recapitula, né? Tudo que foi trabalhado na unidade. Não foi pouca coisa, não. Né, professor Maurício? Nossa Senhora! Progressão geométrica, geometria, matemática financeira, falamos de estatística, probabilidade, nossa senhora, é quase que o ensino fundamental todo em um ano só. É verdade. Junta tudo, mistura, bate no liquidificador e dá o ensino fundamental todinho. Ensino fundamental todinho. E joga essa massa no forno, já dá uma massa base pro Enem. Isso olha mesmo, aí. E já destrincha o segundo e o terceiro ano aí. Gente, esse primeiro ano é muito importante, muito especial e fundamental para o seu aprendizado aí. A matemática toda resumida aqui e a gente trabalhou muito assunto com vocês, né? E claro, é hora de rever isso tudo num quiz revisional. Então vamos lá, aula 94.1. Antes da gente sofrer com a despedida, vamos viver o momento. Conteúdos de matemática estudados na unidade 3. 3. Pega! Então, os conteúdos estudados na unidade 3 foram variados, né, professor Maurício? Muitos. Foi uma salada de fruta, uma miscelânea de assuntos, né? E a gente vai fazer isso através de um quiz. É a melhor maneira de fazer essa revisão com vocês, né? O quiz é uma estratégia, né? Uma metodologia que a gente usou durante muitas aulas, né? Durante toda a unidade 1, unidade 2 e 3, a gente ficou usando o quiz junto com vocês, fazendo perguntas, diagnosticando o aprendizado. Então, eu acredito que é uma metodologia bem bacana. Bem bacana. Presencial mesmo. Funciona bem também, professor Maurício, funciona. Se perguntando, professor, hoje vai ter quiz? Hoje vai ter quiz? Então, é uma maneira bem legal, Mas né? eu penso que o aluno esperto, ele já sabe quando tem quiz. Geralmente é assim, ó, ponto 1, ponto 2, geralmente tem um quiz. Às vezes, quando o assunto é muito espichado, no meio do ponto 2 ou na ponto 3 tem outro quiz. Então, ele já foi falando assim, já foi calculando. Opa, acho que amanhã tem quiz, eu vou dar uma estudada aqui, deixa eu revisar aqui o assunto. Muito bem. Então, vamos lá, hora de perguntas e respostas, porque é hora do quiz! Vem com a gente, o nosso amiguinho pergunta para vocês. Vamos testar todos os seus conhecimentos sobre a unidade 3. Toda a unidade 3. Oxê, tá vivo, tchê? Tchê, tá gaúcho agora? Tchê. Aí, passa. Ai, já fui direto aqui, ó. Olha aí. Unidade 3, tá ligado? Tá ligado? Beleza, então a pergunta de número 1 vem desse jeito. Sobre progressão geométrica, lembra? Lá no comecinho da unidade... a resposta incorreta, qual dessas alternativas é a falsa? O A1 é o primeiro termo? O Q é a razão? O AN é a quantidade de termos? O N é a quantidade de termos? Qual delas está incorreta? Já temos um ponto aqui que nós conversamos quando falamos de lógica. Tem duas alternativas falando da mesma coisa. Então, uma delas é incorreta. Verdade, o AN ou o N, né? Uma das duas é mentirosa aí, né? Uma das duas está incorreta. Ou o AN é a quantidade de termos, ou o N é a quantidade de termos, certinho? Beleza? É mais teórica, né? Mais de definição, então vamos embora e vamos responder. O A1 é o primeiro termo? É. O que é a razão? Na geométrica é. Na aritmética o R é a razão, né? Lembra aí das
da paródiazinha do PA e PG? Quem é a quantidade de termos? É o N ou é o AN? A resposta correta é que N é a quantidade de termos. Então a incorreta é a letra C. Porque a N é quem mesmo? O AN é o enésimo termo, é o último termo, é o termo procurado. Muito bem. Vamos de pergunta número 2? Pergunta de número 2, the number 2. Então. The number 2. Na PG abaixo, a razão vale 0, 1, 2 ou 3. Quanto é a razão nesta progressão geométrica? Na minha PG é tudo diferente, a razão é que vai ficar na sua mente. Apenas aprender que vai multiplicando, se que for negativo o valor vai se alternando pra gente resolver. PA, 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 PG, 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 PA, 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 PG, 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 PA, 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 PG, 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 é Lucy Maurício ensinando pra você. Muito bem! E a gente ensinou pra vocês que na PG a razão vai multiplicando. Então tá fácil, né? O 2 fez o quê pra chegar no 4? Multiplicou por 2. Multiplicou por 2. Vezes então a razão é que? 2. A razão é 2. É então, 2. Pam, 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 pam. Muito bem. Olha lá. A razão a gente também descobre fazendo o segundo termo dividido pelo primeiro, né? Então 4 dividido por 2 é 2. 2. Muito bem. Muito bem. Vamos de pergunta número 3? Vamos. Vamos lá. Na progressão geométrica abaixo, a razão vale. Então temos a PG. E aí agora é só você fazer o que nós fizemos agorinha. Quem é a nossa razão? Eu tenho razão. Eu tenho muita razão, sempre eu tenho razão. Bora ver? Quem é a razão? Razão, 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 razão. Razão. Já tem aluno respondendo aí, gritando, esperneando. NEC. Continuamos na PG, né? Se fosse a PA seria uma soma. A PG é uma multiplicação, né? Então, vamos lá, vamos verificar? Bom, vai. E aí? A razão. Quem é a razão? A razão tá multiplicando, né? O 2 fez o quê para chegar no 8, professor Maurício? Multiplicou por 4. Multiplicou por 4. Então a razão é 4. E 4 vezes 8, 32. 4 vezes 32, 128. E assim por diante. Isso mesmo. Então a razão é 4, isso mesmo, né? Então a gente pode também descobrir essa razão dividindo o segundo pelo primeiro termo, né? Ou o terceiro pelo segundo, pode ser. E achamos a razão, então, aí que vale 4. Tranquilo, tranquilo? Tranquilo. Até aí tudo bem? Perguntinhas de progressões lá do início da unidade 3, né? Vamos avançar agora e ainda falando de PG, bora ver. Na progressão geométrica abaixo, 2, menos 4, 8, menos 16, 32, podemos afirmar que essa progressão geométrica é crescente, é decrescente, é constante ou é alternante? Essa progressão geométrica é o quê? Crescente, decrescente, constante ou alternante? Bom, tá
Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. O que vocês acham? Tá mudando, né? Tá alternando. Tá alternando, né? Isso. Quando tá alternando, o nome já diz, né, professor Maurício? APG é alternante. Muito bem. Fácil? Fácil. Fácil, né? Muito bom. Muito fácil. Bora ver. E aí, galerinha? Até aí tudo tranquilo? Tudo bem? Tranquilo, Tudo bem? tranquilo. Tudo bem? Tudo bem? Sem nenhum problema. Vamos lá. E aí? Vamos conversar um pouquinho? Acertou? Como é que foi até esse momento? Tá fácil. Só que assim, eu acho que alguns não lembravam de PG, não é? Será que esqueceram? Não é que esqueceram, é que veio muito conteúdo por cima. Eu entendo eles. Veio aí, ó, geometria, veio matemática financeira, veio estatística, veio probabilidade. Trigonometria no triângulo retângulo. No triângulo. Na parte de geometria ali, né? Teorema de Pitágoras. Nossa Senhora, então quer dizer... Tales também, teorema de Tales. Tudo isso. É verdade. Mas a galera acerta, eu sei. Eu adoro eles, gente. Adoro eles. Ai, eles são muito felizinhos, né? Eu adoro. São animados no mundo, parecido com a gente aqui. Então, vamos lá. Acertou? Se não acertou, dá uma revisadinha, busca um mapa mental lá, as anotações que vocês tinham das aulas, do que a gente achou, disse que era prioridade para vocês anotarem. E claro que aí vai ficar mais fácil, vai ficar mais tranquilo de relembrar, tá bom? Beleza. Vamos para frente? Vamos lá, vamos. Pergunta de número 5 agora. Nas relações trigonométricas, o valor do cosseno é dado por... Lembra aí. Trigonometria. Cosseno, vamos lá, temos 3, né? Tem seno, cosseno e tangente. Tangente. Aqui a gente está pedindo o cosseno. Será que é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Será que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Ou será que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Ou é o adjacente pelo oposto? E vice-versa, né? Vamos ver? Vamos lá. Só lembrando primeiramente a equação, porque a gente precisa das equações para desenrolar o resto, né? Só pensar, tem que lembrar. Isso aí é a hora... Muito bem, só a equação, né? A equação a gente vai fazer o que com ela, então? Vamos distinguir, então, qual delas é a correta para o cosseno. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Para o cosseno, a gente tem sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Fácil, né? Beleza. Legal. Pergunta de número 6 agora, na tabela trigonométrica, professor Maurício. Na tabela trigonométrica dos arcos notáveis, quanto vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, meio, raiz de 3 sobre 2 ou é 1? Seno de 45. Quanto vale o seno de 45? Seno de 45? Seno de 45. Tá no 1, 2, 3, na tabelinha do bate o sino da tá trigonometria? Tá no 1, 2, 3, tá lá. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente. Olha só vocês. Então, no seno de 45, a gente tem na tabela da trigonometria raiz de 2 sobre 2. Isso mesmo, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E é importantíssimo a gente lembrar aí do bate-o-sino da trigonometria, que ajuda muito na resolução das atividades, tá bom? Beleza. Beleza. Maravilha. Então, vamos lá, pergunta de número 7. Na situação abaixo,
para encontrar a altura do poste. Atenção, não quer que calcule nada. Só quer saber o seguinte, para eu encontrar a altura deste poste, eu vou usar seno, cosseno, tangente ou não uso nenhuma dessas três relações? O que é que eu faço para encontrar a altura deste poste? O que eu faço? Isso. Bora ver. Né? Ficou legal, Eto. Para achar a altura do poste, eu preciso de quê? Ó, eu tenho um ângulo aqui, um arco de 60 graus. Beleza? 60 graus. A altura do poste é o que do meu ângulo? Cateto oposto. Tá do outro lado. E aqui é cateto o quê? Aí é o adjacente. Então, quando eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu tenho coca. Para ter coca, eu tenho o que mesmo? Tangente. Muito bem. Primeiro passo, né? Quando a gente verificou lá em qual razão a gente pode usar, o primeiro passo é fazer o quê? É identificar qual delas, né? Qual delas? Se é seno, cosseno ou tangente. Tá? Se eu sei qual delas usar, já tenho 50% encaminhado. Depois lembra da tabela trigonométrica, né? Aqui no caso a tangente de 60, faz a multiplicação cruzada e já era. Já era. Então vamos de pergunta número 8? Vamos. Vamos lá, vamos. Na situação abaixo, para encontrar o valor de x, usamos seno, cosseno, tangente ou nenhuma dessas aí não, vou usar Pitágoras. Pitágoras? É. Nenhuma dessas. Vou usar Tales. Tales de Mileto. Vou usar o teorema de Tales. Beleza. Vou usar a semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos, né? Vamos lá, então. Na situação abaixo, para encontrar o valor de x, a gente usa o que mesmo? Usa o que mesmo? Que ângulo é o nosso 60, né? 60 graus. O que o x é para nós aqui? Hipotenusa. A hipotenusa é o oposto do ângulo de 90 graus, né? Hipotenusa. E o que o 40 é para nós? O 40 é o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus. Quem usa hipotenusa e cateto adjacente? Hipotenusa e o cateto adjacente é o... Ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa. É o cosseno. Ah, muito bem. É o cosseno. É o cosseno? É. Beleza. Cosseno de um ângulo qualquer, né? Que nesse caso é o 60. Nós vamos usar o cateto adjacente sobre o H de hipotenusa. Então, nesse caso, você vai... Você vai longe, né? Se você descobre aí a sua relação trigonométrica que você vai usar, fica mais tranquilo, mais Tudo fácil. fica resolvível. Eu gosto deles. Vamos deles de novo? Vamos. E agora? Ixi, agora a cara não tá muito feliz. Errou? Não, gente. Como que erra? Não, eu sei. Tá, unidade 3, o professor Maurício disse que tem compreensão com vocês, que é uma unidade cheia de assunto, né? Assuntos variados, né? Das progressões, nós vamos para os triângulos, retângulos, e a gente volta na estatística, a gente vai na matemática financeira. E volta para probabilidade. Realmente é uma miscelânea de assuntos nessa unidade 3, mas eu acho que tá tranquilo, né? Um pouquinho de cada, a gente não forçou a amizade, não forçou a barra, a gente foi devagarinho e sempre com vocês, tá? Mas até aí, beleza? Tranquilo. A gente revisou mais as progressões e trigonometria no triângulo retângulo, Isso. Tá? Vocês sabem que a avaliação tem 5 questões, né? Pois é. Então vamos ter que escolher. É um negócio muito assim, não é? Então, mas não se preocupem, tá? Porque como a gente entende que a unidade 3 é aquela unidade mais... assim, de preparação, né? É uma preparação para o segundo ano e também para o Enem. Então a gente entende que vocês teriam conhecimento de tudo, é muito bom, mas vai ser ali um negócio mais assim, mais tranquilo, né? A avaliação está chegando, a gente tem que tranquilizar, até porque também 94 aulas, a gente já está ficando meio
A garganta já começa a querer falhar. Né? Sem falar que nós aqui também ministramos aulas em outros lugares, né, professor Maurício? Então usamos a nossa garganta Nem lembro. ainda em outros lugares aí, presencialmente, né? Então, dá tudo certo, no final dá tudo certo. Vamos lá, mais umas perguntinhas? Vamos ver? O assunto foi longo, então a gente tem mais coisa para perguntar para vocês. Olha lá, pergunta de número 9 agora. Com relação à moda, à média e à mediana, qual a resposta incorreta? O assunto é estatística, simbora resolver. O assunto é estatística, simbora resolver. O item A diz que, na estatística, moda é o valor mais frequente. A letra B diz que, na estatística, a mediana é o valor central. A letra C diz que, na estatística, a mediana é o valor mais frequente. E a letra D diz que, na estatística, a média é a soma de todos os valores dividido pelo total de termos que nós somamos. Qual dessas quatro alternativas é a incorreta? 3 estão corretas e uma está incorreta. Qual é? Qual é a incorreta? Vai lá, pensa. Incorreta, falando de moda média. Presta atenção que a moda chegou. Valor que mais repete, vamos anotar. Vamos lembrar da paródia aí? Para a mediana isso não rolou. Coloca tudo em ordem e centraliza. Faz a pesquisa. Que hoje o assunto é estatística. Na tabela os dados da pesquisa. Vamos pôr no gráfico sem malícia. E assim estudou. O assunto é estatística, simbora resolver. E, professor Maurício, ali tem duas que se contradizem, né? Isso mesmo. Então, ou a A ou a C está incorreta. Isso, né? Mesmo. E claro que a gente sabe que moda é aquilo que mais aparece, né? O valor mais frequente, mais aparente. Então, com certeza, a resposta incorreta aqui é a letra C. Mediana não é valor que mais mais se repete. Tá bom? E aqui é interessante porque na letra A dizia que o valor que mais se repete é a moda. E na letra B dizia que a mediana era o valor central. Então, a B contradiz a C e a A também contradiz a C. Isso. Ou seja, a C está errada mesmo, né? Beleza? Totalmente. Totalmente. Pergunta de número 10, agora é que são elas, vamos lá. Nos dados abaixo, a mediana é... Agora aqui você vai ter que ter calma, porque tem que ver 3 detalhes importantes. Primeiro, o que é mediana? Depois, como encontrar a mediana? Nesse encontrar a mediana tem 2 passos. A quantidade de termos é ímpar ou é par? Então você para agora, você faz a pesquisa e você se centraliza. Faz a pesquisa. O assunto é estatística. Temos quantos valores aí? 6. Ah, mas como é que eu vou centralizar se é par? Ah, tem a regrinha. Eles lembram da regrinha. Será se lembra? Eu acho que lembra sim, certeza. Certeza de absoluta. Beleza, beleza? Nos dados abaixo, então, a mediana é quem mesmo? É 15? É 20? 25 ou 30? Ou 30? Eu acho que tem que centralizar, arrumar primeiro. Para a mediana isso não rolou. Coloca tudo em ordem e centraliza. Faz a pesquisa. Que hoje o assunto é estatística. Vamos pôr no gráfico sem malícia. Vamos lá, então. Temos que centralizar. Então, a gente tem que colocar em ordem, né? Isso. Primeiro vem quem? Primeiro é o menor de todos, 15. 15. Depois vem 15 de novo? Depois 15 de novo? Depois tem 2 20. 15, né? E depois 20 de novo? 20 de novo. E depois 25?
E depois o 30. 30. Ah, então tá, mas beleza. Número par de elementos, né? Então a gente pega os dois centrais e faz a média entre eles. Nesse caso, não precisamos, porque quando os dois são iguais, eu vou somar e dividir, vai dar o próprio valor, né? Isso. Então se eu fizer a média aqui, vou fazer a soma, que é 40, dividido por 2, que vai dar 20. o próprio 20. Então a alternativa correta é a letra C. De toda forma. E aqui, olha só, e aí quando a gente fala meio que brincando com vocês, é para que vocês fiquem atentos. São 3 passos importantes. O primeiro é saber o que é mediana. Sim. Porque se eu não sei o que é mediana, eu nem vou me arriscar em tentar resolver isso aí. Né? É o primeiro passo. E aí é interessante porque desde que nós começamos a falar de trigonometria, na trigonometria, em nenhuma questão nós pedimos fazer cálculo, não foi? Falou só assim, ó, o que eu uso para resolver isso aqui? Para achar essa altura, eu vou fazer o quê? Tangente, seno, cosseno, porque é o primeiro passo. Ou eu sei o que é, ou eu nem me arrisco, né? Tanto é que as primeiras aulas de cada assunto é bem conceitual, né? Bem conceitual. A gente dá os conceitos porque você precisa saber o que é, o que é cada coisa, né? Uma vez aprendendo o que é cada coisa, aí depois disso a gente começa a calcular, começa com as características, tudo mais. Então, entendendo o que é mediana, já ficou metade do caminho. Metade. Aí... O resto, aí sim, aí você vai associando. Opa, já sei o que é mediana, é o valor que está centralizado. Ah, mas eu lembro que tem 2 regras. Primeiro, quantidade ímpar já tem 1 no centro. Quantidade par, tem que fazer a média. Foi o que nós fizemos aqui. Então, eu até brinco com os meus alunos do cursinho, eu brinco falando sério. Eu falo para eles assim, olha só, leu a questão no dia da prova do Enem e não consegue encaixar no assunto, não sabe o que é, vai para outra. Não tem tempo para você ficar pensando, tipo, na nossa prova. 5 questões, 1 hora de prova, você fica... Não, eu lembro que na aula 78 ele falou alguma coisa. Não, foi na 80. Eu vou tentando lembrar. Eu vou puxando, eu vou... Mas no Enem não dá. O Enem são 90 questões. E é tudo muito ligeiro, né? Não dá. Tempo médio aí de 3 minutos por questão para fazer, então pois é. Vamos combinar, então, né? Vocês conseguiram lembrar o que é mediana, até porque na questão anterior. E aí, olha só outro detalhe para a prova. Na questão anterior, ele deu a definição de moda, de mediana. E de média também, né? E de média. Olha lá, deu média, 3 soma definições. todos os valores e divide pelo total. Só uma que estava errada, aquela que estava juntando 2 definições. Então se uma estava errada, o conceito das outras 3 já está certo. Tudo certo. Pronto. Vocês estão vendo? Beleza? A prova é um conjunto de habilidades e atenção. Atenção, olhar direitinho, tal. Beleza? Certinho? Vamos lá então, a pergunta de número 11 agora. Mais uma. Nos dados abaixo, a moda é... A moda é estatística. Tá na moda? Presta atenção que a moda chegou. Valor que mais repete, vamos anotar. E aí, valor que mais repete? Muito fácil, né? Para a moda, então, vem junto com a gente aqui, a gente já dá a resposta, é ao vivo e a cores. Qual é o número que mais repete ali? Ó, tem 2 vezes o número 5, 1 vez o 6. 2 vezes o 7. E 3 vezes o 8. E uma vez o 9. Então, com certeza, a nossa moda é a letra C, o 8, né? O valor que mais repete, vamos anotar. Então, pronto, muito fácil, né? Mais uma para finalizar a nossa aula, olha lá. Então, a pergunta na telinha de número 12. Nos dados abaixo, a média é... Agora sim, na média você tem que saber, tá? A média diz lá o seguinte, média, estava na definição daquela outra questão que nós fizemos. Eita, errado, foi a resposta. Foi? Não, mas voltou, ele nem viu. Nem viu? Eles estavam calculando quando a resposta veio. Curioso. Vamos lá? Nos dados abaixo, a média... É 200! Vamos O que a gente precisa fazer, professor Maurício? Soma tudo. Olha lá, se a gente voltar um pouquinho atrás aqui, tem o conceito de média, né? Olha lá, o que a média faz? Soma todos os valores e divide pelo total de termos que eu somei. Então, vamos somar todo mundo aqui, né? Vamos lá? 100. 100 com 200. 300 com 300. 600. 600. Aí a gente tem 150 com 250. 400. 400 com 600.
1000. 1000. Então a gente tem um total aqui de 1000. Para dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 1000 dividido por 5, então temos o resultado que é 200. Então, para calcular a média, é simples assim. Soma todos os valores e divide pelo total. Beleza, certinho? beleza. Fácil, fácil? Muito bom. Muito bem, então. Tranquilo, tranquilo. 12 perguntinhas e a gente finaliza o nosso quiz revisional. Claro que não dava para perguntar de todos os assuntos, né? Então a gente selecionou. Ficamos ali entre as progressões, trigonometria no triângulo retângulo e a estatística. Mas na prova vai cair alguma coisa de probabilidade? Sim. Pode ser, pode ser. Não, mas até porque é o seguinte, se nós olharmos o cronograma todinho, com esse monte de aulas, esses 3 assuntos são assuntos muito importantes: progressão geométrica, trigonometria e a parte de média estatística, média, módulo, mediana, são assuntos muito importantes e que no decorrer das aulas, né, nós fechamos ali no final com matemática financeira e com a parte de probabilidade, e poderia ser que vocês esquecessem esses assuntos. Por isso que é bom esse ressaltar. Na revisão, pode ser que caiam outros assuntos que não são esses, mas na prova são 5 questões, podendo ser questões variadas de todos esses conteúdos trabalhados. Beleza, mas foi bom, né? Foi bom que a gente recapitulou todos os assuntos com várias perguntinhas e aí você já vai tirando aí a sua definição aí. Tô sabendo? Tô lembrando? Recordo? Não recordo? Tem que estudar mais um pouquinho tal assunto? Claro, porque aí você fica mais competente ainda, habilidoso e competente para a avaliação, que já é a próxima aula, tá Teve certo? até aluno que falou bem assim, ó: ufa, ainda bem que ele relembrou isso aqui, porque eu não lembrava mais de progressão geométrica. Verdade. Nossa, trigonometria eu tinha esquecido já. Né? Então tem aluno que já deu aquele tchanzão assim. E assim, às vezes eu fico meio triste com alguns alunos, porque eles se identificam com alguns assuntos mais do que com outros. E às vezes na hora da prova, né, dependendo da prova, você não cai aquele assunto que você gosta muito. Mas isso é meio natural, faz parte, né? Faz parte. Até a gente mesmo, enquanto professor, tem aqueles assuntos que a gente tem mais afinidade, né? Eu mesmo gosto mais de geometria, o professor Maurício gosta mais de álgebra, né? E assim a gente vai indo, né? Cada um com as suas preferências. Beleza? Para finalizar nossa aula, brincando com os números. E aí, sabe o que é? Hoje é hora de dar um pouco de risadinha, né? Vamos lá nas pérolas da matemática, descontrair um pouco e dar boas gargalhadas. Então Olha lá. Vamos lá? Nas pérolas da matemática, vamos rir um pouco? Vamos lá? É hora de dar uma risada aí, finalizando as aulas de matemática do primeiro ano. Vamos lá. Pérola da raiz, vamos lá? Vamos lá. Olha lá. Ficou bom. Tá certo. Simplificou. Simplificou? Tá simplificado. Cortou 2 com 2 e ficou só a raiz vazia? Isso. Pode não, né? Tem que ter Maurício? cuidado, tá? Só podemos fazer esse tipo de corte aqui, de simplificação, se tiver uma multiplicação. Aí eu posso cortar. Você viu aquele também do menino que cortou assim, ó, ele pegou o pi e ficou 11? dividido por 11. Ele cortou, sobrou só o tio. Simplificou também. Pode não, gente. Pode não, coleguinha. Então isso aqui tá errado. A pérola do X agora. O professor coloca na prova, achar X. Aí o Achou. aluno diz, achei, tá aqui. Aqui tá ele. Mas assim, nesse caso aí, né, eu acho que... Eu defendo o aluno? Eu defendo o aluno. Porque o professor não pediu para determinar o valor do X. Né? Ei, mas aqui a gente sabia, né, que o X é um dos pitagóricos, ó. Quando um cateto é 4, outro cateto é 3, o nosso X vale 5. Então aí, as pernas vezes, pitagóricas, né? Às vezes a pérola vem dos dois lados. Nesse caso aqui, eu entraria, né, defendendo o aluno. Porque tu pensa na prova, o aluno já vem com sobrepeso, ele já vem preocupado, porque assim, só de falar que é prova parece que já dá uma... Já dá uma apreensão, né? Uma tensão. Aí tá. Aí o professor coloca, ache o X, achar o X. Achei. Tá aqui. Achado, é tu ver. Tá aí, tá ali, ó. Ei, mas é porque não colocou o valor, né? Às vezes a pergunta já induz ao erro da resposta, né? Porque a gente também tem o dever, enquanto professor, de fazer questões mais elaboradas. Você viu aquela da Primeira Guerra Mundial? Faça um breve resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. Pá, pá, tá, tá.
pum! Pois é, né? Aluno é muito criativo, aluno é muito criativo. Gente, ficamos por aqui com o nosso quiz revisional, não, acabar não. Vamos finalizar. Mas já a gente vem com atividade de sala que dá uma resumida aí também em mais um pouquinho de assuntos, né? Com os mapas mentais aí e também com as atividades assim, diversificadas. Nós vamos né? enrolar um pouquinho nessa daqui, porque a outra já é 95, depois já, 96. daí já acaba, né? Não. Sofre não, chora não, coleguinha. O ano que vem tem mais. Mas agora, por enquanto, ficamos por aqui, mas já a gente está de volta.